Todo ser humano é um templo, e em cada templo há deuses adormecidos. Quando despertam, chamamos isso de destino. Neste 11º episódio, cruzamos o limiar do pessoal e entramos no território do transpessoal. Aqui, a sombra já não fala apenas de nossos traumas infantis, medos reprimidos ou feridas ancestrais. Ela se ergue em forma de destino, vocação, grandeza, tragédia. Ela se torna divina. Esse episódio é uma descida mais profunda no que Jung chamava de arquétipos maiores. Forças psíquicas tão imensas que, quando emergem, transformam nossa vida inteira em mito vivo. Não falaremos mais apenas da sombra como repressão. Falaremos da sombra como o outro lado de um chamado arquetípico. Muitas vezes, os deuses não nos tocam com bênçãos. Eles nos tocam com catástrofes, doenças, ruínas, possessões, paixões, perdas. E chamamos isso de sombra, sem perceber que talvez sejam os próprios deuses nos atravessando por dentro. A sombra agora não é só aquilo que escondemos, é o que transborda em nós. O chamado do abismo, quando o destino nos toca pela sombra. Alguns nascem para viver, outros para serem atravessados pelo céu. Há uma sombra que não vem do passado. Ela não se origina nos traumas infantis, nem nas culpas escondidas, nem nas memórias ancestrais. Essa sombra nasce do futuro, de um tempo ainda não vivido, mas já palpitando nas entranhas do ser. É a sombra que chega antes do chamado, ou melhor, o próprio chamado. Ainda sem nome, ainda sem forma, ainda sem aceitação. É quando a vida começa a desmoronar, sem motivo claro, sem trauma aparente, sem agressor nomeável. Como se um vento antigo varresse tudo que foi construído com esmero, o trabalho, o amor, os ideais, a fé. E o que sobra é só o vazio espesso, a inquietação que rosna, o olhar que não reconhece mais o espelho. É nessa hora que muitos dizem: estou em crise, perdi o sentido, algo em mim morreu. Mas talvez não tenha sido uma morte, talvez tenha sido um nascimento invisível. Talvez tenha sido o destino tocando a alma pela primeira vez. E como todo Deus antigo, ele não chega com flores, chega com destruição sagrada. Quando o futuro começa a doer. Jung dizia que, muitas vezes, o sofrimento profundo não é sintoma de doença, mas um ajuste de rota da alma. O self está tentando nascer e o ego resiste. Essa resistência é o que chamamos de dor existencial, depressão sem causa, angústia sem direção. Mas e se não for um erro? E se for um sinal de que o mapa mudou e agora o caminho não segue mais pelas trilhas seguras? A sombra que emerge nesses momentos não fala de feridas antigas, fala de novos mundos tentando nascer através do caos. É o futuro empurrando o presente para fora de si. Por isso, os sonhos se tornam estranhos, a sincronicidade se intensifica, as pessoas somem, os caminhos antigos se fecham. Não é castigo. É o limiar do mito pessoal se abrindo. O daimon e o destino interior. Os gregos tinham uma palavra para isso, daimon. Não no sentido cristão, mas como aquela entidade interna que nos conduz ao destino, que nos ferra para nos formar, que nos impede de nos trair. Platão dizia que cada alma, antes de nascer, escolhe um destino. E um daimon
lhe é dado como guia para lembrar dessa escolha. Mas o daimon não fala com palavras, ele fala com crises, acidentes, paixões, perdas, colapsos. É o que nos destrói até nos revelar. James Hillman, herdeiro visionário de Jung, desenvolveu a ideia como a teoria da semente. Dentro de cada uma imagem arquetípica que tenta florescer. E tudo que nos impede de viver, essa imagem se torna sombra viva. Não é que falhamos, é que estamos em desacordo com o que deveríamos encarnar. A sombra é o reflexo do daimon frustrado. Quando a vida entra em ruína, às vezes, o colapso não é o fim, é o começo da travessia. A alma pressente um destino maior, e o ego pequeno, domesticado, não dá conta. Então vem o corpo com sintomas inexplicáveis. A mente começa a se fechar como flor à noite. Os sonhos se tornam mensagens cifradas de um futuro em gestação. As estruturas internas implodem, as relações se tornam espelhos deformados, o mundo parece estranho, como se estivéssemos dentro de um teatro onde já não somos o personagem. Essa sensação de não pertencer, essa orfandade do espírito, esse silêncio onde antes havia direção, é o que os místicos antigos chamavam de noite da alma. É o que Jung via como o prenúncio da individuação. O self está batendo a porta, mas não com flores, com fogo. A sombra como o presságio do self. O que a sombra muitas vezes é o precursor do self. Ela chama primeiro como um mensageiro escuro, uma contração da alma. É como se, antes de nascermos para nós mesmos, tivéssemos que morrer para tudo o que fingimos ser. Essa é a sombra que não é reprimida, mas anunciada. Ela não fala do passado, mas de potência não vivida. Por isso dói tanto, porque ela nos arranca do conforto e nos joga nos desconhecidos de nós mesmos. Muitos resistem, muitas terapias para voltar ao normal, muitos remédios para acalmar a alma, tentam restaurar a persona em ruínas. Mas não há volta, há apenas a travessia. O colapso como o sol fértil do chamado. Todo chamado verdadeiro começa com desconstrução. Porque o templo antigo precisa ruir para o novo ser erguido, como a crisálida que dissolve o corpo da lagarta, como o campo queimado que aguarda as primeiras chuvas, como a árvore podada que floresce com mais força. Assim é a sombra do destino. Ela destrói para preparar, mas não de forma cruel, de forma sagrada. Se pudéssemos ver com os olhos do self, saberíamos que o que chamamos de crise é muitas vezes um batismo invisível. Um Deus está tentando nascer, e o parto é através de nós. O chamado sem nome. Às vezes, o destino nos toca, mas ainda não fala. Só sentimos o incômodo, a inquietação, a urgência sem direção, como um sussurro em língua estranha. Essa é a hora da escuta profunda, dos rituais, do silêncio, da oração sem palavras. É a hora de descer a alma, como os xamãs que entram na caverna sem mapa. Porque o que virá não pode ser compreendido com lógica, tem que ser reconhecido com o corpo, com o sonho, com a respiração. Tem que ser sentido. Há uma sombra que nos adoece e outra que nos desperta. A primeira vem da depressão, a segunda vem do destino. E reconhecer essa diferença é o começo da travessia, porque nem toda dor é sintoma, às vezes é chamado. O chamado que não pede currículo, não pede estabilidade, não pede segurança, pede coragem de se perder, para então se encontrar.
Não como antes, mas como nunca antes. E esse é o verdadeiro começo da jornada arquetípica. E para você que chegou até aqui e que gostou, curte, se inscreve no canal e compartilha. E até o próximo.